Evangelho de João 6, a partir do verso 30, igreja. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão dos céus para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu evangelho, obrigado pelas boas novas, Deus. Que em nome de Jesus Cristo nós estejamos de todo o coração para receber a sua palavra e sermos abençoados, e seremos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, igreja? Vamos nos assentar. Amados, além de Deus ter nos amado primeiro, e isso é evidente, além de Deus querer ter um relacionamento conosco, Deus ele sempre quer se revelar. Ele sempre quer se revelar. E Ele o faz de todas as formas. Por exemplo, Ele faz na teologia, Ele faz no culto de estudo e oração, Ele faz na reunião do AME, Ele faz na escola bíblica, Ele faz na vigília, Ele faz no culto de celebração, Ele fala no culto dos jovens, Ele vai se revelando. E Ele vai buscando também o que, igreja? Situações. Deus pode se revelar, e Ele se revela através do quê? De irmãos, de pais, de amigos. Então, na verdade, igreja, Deus ele vai se revelando, porém o que nós temos que ficar muito atentos, e o que nós temos que efetivamente buscar, o que é? É a revelação na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Porque a gente deve tratar a palavra como uma única palavra. A gente não pode abandonar o Antigo Testamento. Porque Deus, Ele vai se revelando aos poucos. Tanto é que no Antigo Testamento, a mensagem central do Antigo Testamento qual é? Jesus Cristo virá. Ele vai vir, João. O Messias chegará. Nos evangelhos ele veio, e no Apocalipse que nós estamos estudando, ele o quê? Voltará e reinará eternamente. E quanto mais a gente vai estudando a palavra, mais ele vai se revelando de uma forma maravilhosa. Mais a gente vai aprendendo e sendo ministrado pelo Espírito Santo.
Porque como nós lemos aqui, Ele quer salvar quem, igreja? Todos nós. Ele não quer só salvar um, Ele quer salvar o quê? Todos. E a semana passada nós vimos o quê? A primeira festa judaica. A primeira festa que Deus instituiu em Israel. Eu convido você a Êxodo 12. Êxodo 12, a partir do verso 8. Eu convido você a Êxodo 12, no verso 8. Porque a partir de hoje, nós estaremos dando continuidade o quê? Às festas judaicas. Nós falamos a semana passada, igreja, na comemoração da nossa Páscoa, e vimos também o quê? A instituição da Páscoa, que lá no verso 8 de Êxodo 12 diz: naquela noite, comeram a carne assada no fogo com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal cru nem cozido em água, porém assado ao fogo e cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queime. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, essa é a Páscoa do Senhor. Então nós vimos que a Páscoa foi instituída para a libertação do povo de Deus, do povo de Israel. Só que no determinado momento, Deus ele ordena que o povo coma de ervas o quê? Amargas. Por quê? Dois motivos. O primeiro, que essas ervas amargas seria para que eles lembrassem de todo o sofrimento e escravidão no Egito. E que essas ervas amargas estariam preparando o povo para quando eles entrassem no deserto, porque isso ia os proteger de alguma infecção. Se você for pegar isso e transportar para o Novo Testamento, é o espinho de Paulo. Porque eu e você temos espinhos, temos dificuldades. Então, na verdade, quando Deus, o Espírito Santo, Ele está instituindo essas festas, e essa primeira festa, pelo sangue do Cordeiro nós vimos, que esse sangue apontou o quê? Para a cruz. Ela apontou para a cruz, para que houvesse o quê? Através do sangue, a comemoração da libertação, cujo significado profético é a instituição da nossa Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo. Nós vimos isso. E é uma coisa maravilhosa, por quê? Porque Deus ele se revela. E o Cordeiro, como nós vimos, ele tira o quê? O pecado do mundo. É um Cordeiro que liberta, é um Cordeiro que restaura, é um Cordeiro que cura, é um Cordeiro que nos faz voltar a quê? A um relacionamento. E quando a gente vai estudando a Bíblia e vai entrando na Bíblia, a gente não entende certas coisas. Porque quando a gente lê o verso 14 de Êxodo 12, dizendo: quando eu vir, esse dia lhe será como memorial e vocês o celebrarão como a festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebração esse dia por estatuto o quê? Perpétuo. Então às vezes você olha assim e fala: Deus, mas por que celebrar isso aqui perpetuamente se o Senhor deu para Israel e Israel ainda não se converteu? Porque esse perpétuo, ele já está vendo quem? Jesus Cristo. Ele já está me vendo e já está te vendo com um cordeiro. Amém, igreja? E é perpétuo, porque aqueles que estiverem com o cordeiro na glória serão o quê? Perpetuamente abençoados. Então, quando Deus institui essa festa, institui, não é? Esse memorial é o quê? Ele é o quê? Absolutamente perpétuo.
Imediatamente depois, ele institui o que? Já a segunda festa. Que quando você lê, você não entende. Quando você lê a instituição da segunda festa, que é a festa dos pães asmos, você fica olhando, você fica lendo e fala, mas Senhor, o que o Senhor quer dizer? Então eu convido você, no Êxodo 12, a ler comigo o verso 15. Porque tão logo, o povo, ele foi liberto, olha o que Deus disse. 7 dias vocês comerão pães, o que, igreja? Sem fermento. Vocês estão acompanhando o Êxodo 12, 15? 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o quê? O fermento das suas casas. Pois todo aquele que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, será o quê? Inimidade de Israel. Deus está mandando tirar o quê, igreja? O fermento. Verso 18. Vocês comerão pães sem o quê, igreja? Sem fermento. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Vocês comerão pão sem fermento durante 7 dias. E completando no verso 20. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento. O povo imolou, sacrificou o cordeiro, passou nas vergas e no ombro da porta. O primogênito, ele não foi morto. Ele instituiu a primeira festa, Páscoa, apontando para Jesus Cristo. Aí Deus agora está falando para o povo de Israel, olha, vocês vão sair rapidinho, só que vocês vão fazer pão sem fermento. E vocês vão comer durante 7 dias esse pão sem fermento. Quem comer pão com fermento, o que diz a palavra? Será o quê? Retirado do santo povo. Será retirado de Israel. Então isso foi o quê? Uma ordenança. Por quê? E Deus, ele continuou explicando, até que chegou todo mundo e falou, Senhor, nós vamos fazer exatamente o que o Senhor está falando. Nós vamos sair do Egito comendo pão sem fermento. E durante 7 dias, Senhor, como o Senhor diz, nós vamos comer pão sem fermento. Foi exatamente isso, João, que o povo fez. A pergunta é, por quê? Primeiro, para comemorar a saída rápida. E segundo, para consagrar e devotar e dar a Deus o quê? A honra, a glória e o louvor para quê? Para comemorar a saída da escravidão. Foi isso que Moisés explicou. Por quê? Porque Deus, Ele quer que eu me consagro e você se consagre de quê? De corpo, alma e espírito. Amados, não adianta vir na igreja e não se consagrar lá fora. Então nós temos que buscar o quê? Nos consagrar. Buscar o quê? A inteira santificação. Mas pastor, isso não está escrito aqui. Porque isso é um significado profético para Jesus Cristo. Porque o fermento, ele significa o quê? Pecado. Fermento no Antigo Testamento, a levedura no Antigo Testamento significa o quê? Pecado. Então, na verdade, o que Deus está dizendo aqui é que o pão da vida que está sendo oferecido para você, Israel,
é um pão o quê? Sem pecado, sem mácula, sem ruga. Então é por isso que você vai comemorar essas festas de pães asmos, o quê? Como perpétuo, como festa perpétua. Quando o povo entrou no deserto, que eles estavam passando fome, o que descia do céu, igreja? O maná. Para que descia do céu o maná? Para fazer o quê? O pão. Era diário ou não era? Era diário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, quando estava descendo o maná, o povo já estava preparando, Jesus Cristo já estava sendo o quê? Apontado, já estava o quê? Já estava apresentando Jesus Cristo. Jesus Cristo como pão e alimento o quê? Espiritual. Porque se Jesus Cristo fosse apresentado naquela época, o povo não entenderia. Porque eles ficaram escravizados durante quase 500 anos. Então, na verdade, tudo o que aconteceu com o povo foi o quê? Foi uma preparação. Comigo e com você, igreja, não foi diferente. Nascendo você ou não no lar evangélico, conhecendo Jesus ou não, o grande objetivo de Jesus é que a gente o sirva o quê? De todo o coração, de todo entendimento, buscando o quê? A inteira santificação. Foi o que nós acabamos de cantar aqui. Que a gente entre no Santo dos Santos. Que a gente entre o quê? De espírito, alma e corpo. E é por isso que eu e você temos que buscar o quê? Os sinais do Senhor. Só que o povo, ele não entendeu. E às vezes nós, por falta de estudo, que a igreja ela precisa ter estudo. A igreja precisa estudar, precisa conhecer. Porque os próprios discípulos questionaram Jesus. Então vamos lá, o texto que nós lemos em João 6. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Olha como a palavra do Senhor, ela vai fechando na nossa mente e no nosso coração. Jesus Cristo, ele vai se explicando, ele vai se revelando. Observem comigo o primeiro verso que nós lemos de João 6,30. Isso posto, agora nós temos o que? Esse entendimento. Porque depois de 1400 anos que Moisés assim o fez, as coisas começam a ser o quê? A ser estabelecidas, a serem explicadas. Olha o verso 30 de João 10. Então eles disseram, quem disseram? Os discípulos. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Amados, sabe quem está falando aqui? Eu e você. Quantas vezes você falou isso para Jesus? Que sinal o Senhor vai me dar para que eu creia no Senhor? Que sinal? Eu já falei isso quando eu era convertido de novo. Ana quase que me joga o sapato na cabeça. Que eu falei para o pastor, foi pastor, eu quero ver Jesus. Onde está o Jesus? O senhor falou que tem, eu quero ver. Porque eu e você precisamos do quê? De provas. Então, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Sabe por quê, Jesus? Olha o 31. O senhor sabe por quê, Jesus? Porque os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. O que eles estão falando aqui no verso 31, igreja? O que significa isso? O que os discípulos estão perguntando, estão indagando para Jesus? Nossos pais comeram maná no deserto. Deus lhe deu comer o pão do céu. O que Jesus disse? Ele resumiu dizendo, sou eu.
Aquele maná sou eu, irmãos. Aquele maná sou eu. Moisés mandou aquilo que o meu pai pediu para ele mandar. E aquilo que vinha do céu era exatamente quem eu, o pão de Deus. Sabe quem deu para vocês? Foi o meu pai. O meu pai me deu para vocês. Vocês não estão me reconhecendo? Sou eu sou o pão da vida. Sou eu, vocês não estão me conhecendo. Porque o meu pai amou o mundo de tal forma que ele o quê? Que ele me deu para vocês. Eu sou um presente de Deus para vocês. E Deus deu o quê? O melhor dele, que sou eu. O pão, o alimento espiritual, a aliança perpétua. Vocês não estão me conhecendo, mas sou eu sou Deus. Nós temos dificuldade às vezes de entender isso, irmãos. Porque nós sempre estamos querendo uma prova de Jesus, nós sempre estamos querendo algo mais, e Ele já deu tudo. Tudo. Não há mais prova, João. Não há mais prova, Vladinei. Nós temos que buscá-lo, nós temos que adorá-lo, Ele já fez absolutamente tudo. Os discípulos foram claros aqui, falaram: Senhor, mas me dá prova, sou eu, vocês não estão me conhecendo, sou eu. Eu estou falando para vocês desde sempre, eu venho, eu sou o pão que cai do céu, eu sou o maná que é diário. E ele continua ensinando no verso 34, Senhor, o Senhor vai me dar sempre desse pão? Essa que deve ser a nossa oração, igreja. Pai, me dá sempre desse pão, me alimenta todo dia, me libera todo dia o maná, eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Amém, igreja? Nós precisamos do pão, nós precisamos do maná. Então os discípulos, quando reconheceram, falaram: Pai, me dá isso todo dia. E o que Jesus respondeu? Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. É o que Jesus Cristo está falando para mim e para você hoje. João, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá o quê, igreja? Fome. Jamais terá o quê, filha? Sede. Fome espiritual, João. Sede espiritual, de não ser abalado, de não cair, de não ser abalado na fé. Mas tem que ser o quê? Diário. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. O que Deus está falando? O que Jesus está falando? Vocês não estão crendo em mim. Eu estou vivo. Vocês estão me vendo, por que vocês não creem em mim? Por que a igreja, ela cada dia que passa, crê menos em Jesus Cristo? Ele é real, Ele é vivo. Por que, igreja? Jesus Cristo tem esse desespero, Deus tem esse desespero de se apresentar e falar: olha, eu estou aqui, eu estou aqui. E no mesmo tempo, Jesus Cristo, Ele fala, filho, de uma forma como desesperada. A gente está vendo isso em Apocalipse, olha o verso 36. O 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançará o quê, igreja? O lançará fora. Mas depende de mim, João, depende de você, igreja. Ele não vai te lançar fora, Roseli, em nome de Jesus, Ele não vai nos lançar fora. Porque Deus deu para Jesus Cristo, Ele nos deu, porque Ele desceu no céu, não para fazer a vontade dEle, mas para fazer a vontade do Pai. Olha como nós somos importantes para Jesus, olha como nós somos importantes para Deus, igreja, e é essa a vontade dEle. Porque Ele ressuscitou e Ele vai me ressuscitar, Ele vai te ressuscitar, igreja.
Olha que coisa fantástica, maravilhosa. E nós somos às vezes incrédulos, não confiamos em Jesus Cristo. Nós às vezes não acreditamos no poder. E ele é claro, João, quando diz: de fato a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tem o quê? Vida eterna. É o grande objetivo, igreja. Vida eterna com Jesus Cristo. Ele começou a falar isso onde, Vladinei? Lá atrás. Lá atrás. Eu vou te libertar. Eu te libertei, João. Eu te libertei da bebida. Eu te libertei disso. Eu te libertei daquilo. Só que eu quero te santificar. Eu quero continuar te santificando, não só você, a sua família, porque eu morri por você. Eu dei o meu sangue por você. Eu dei o meu sangue pela sua família, pela sua família. Então, o que eu espero de você? Que você se santifique, que você se purifique, que você seja restaurado em meu nome, que você seja curado em meu nome, porque eu é que te limpo, eu que sou a água viva, eu que sou o pão. Amém, igreja? É só isso que Ele quer, que a gente se consagre a Ele, de todo o coração, Elias, de uma forma o que? Verdadeira. Porque desde sempre Ele vem falando isso. Ele instituiu a Páscoa, e nós vamos ver isso, todo domingo nós vamos ver uma festa. E Ele foi cuidadoso com o povo judeu. Ele falou: amados, eu vou vir. Eu vou vir. Se prepara que eu vou vir. Eu vou vir. Vai se purificando. Mas o grande motivo, e para fechar essa mensagem, eu gostaria que se abrisse 2 Coríntios 5. Eu estarei lendo, João, os versos 7 e 8. Primeira Coríntios 5. É 1 Coríntios. Eu estou vendo que está diferente. Ué, será que eu falei errado? Pensou fechar a mensagem e falar assim? Não dá, né? É 1 Coríntios 5, 7. Aí. Qual o recado de Deus, igreja? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi. Você sabe qual é o contexto desse texto? Você sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui para Coríntios? Da imoralidade na igreja. Uma igreja que não estava santificada, uma igreja que não estava no caminho do Senhor, uma igreja como nós vimos hoje no tabernáculo, não entrava no santo dos santos, como nós lemos hoje, parou aonde? No átrio. O que Deus está pedindo para você hoje é o quê? Joga fora o fermento. O que é o fermento? O velho homem. Joga fora. Porque eu, quando voltar, eu vou pegar o quê? Você, se você tiver sem fermento. Eu não vou pegar fermento. Jesus Cristo, Ele não vai pegar fermento.
Então, o que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você é o quê? Joguem fora o velho fermento. Joga fora. Joga fora tudo que não presta. Joga fora a dúvida. E para encerrar o verso 8. Por isso, verso 8, por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, às vezes a gente pega esse texto em 1 Coríntios e não entende, está aí. Que a gente celebre com Jesus Cristo, sem fermento, sem pecado, buscando o que? A santidade. Porque Jesus Cristo é o pão da sinceridade. Porque Jesus Cristo é o pão da verdade. Fechou? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar agora, igreja. Eu gostaria que, do fundo do seu coração, você orasse para que Deus jogasse fora o seu fermento. Em nome de Jesus eu oro. Nós vamos orar agora para que, através do Espírito Santo, Ele jogue fora o nosso fermento, daquilo que não presta, daquilo que impede a gente de às vezes ter uma raiz maligna. Nós estamos aqui porque cremos no Cordeiro. Nós estamos aqui para tirar toda a levedura do nosso ser e do nosso corpo.